Amanhã, Cristina Kirchner pode ser condenada a 12 anos de prisão. E a Cristina, agora a gente sabe por que a Mônica estava na Argentina, deu a sua primeira entrevista em 5 anos. Pela primeira vez, ela conversou com uma jornalista brasileira, com uma ou com um jornalista brasileiro, e foi a Mônica. E aí, Mônica, o que você tirou da Cristina Kirchner um dia antes de uma possível condenação? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, feliz com esse gol, né? Mesmo tendo sido feito na Argentina, porque de fato, como você disse, foi a primeira vez que ela falou para um veículo brasileiro, e há 5 anos, Megali, a Cristina Kirchner não dava nenhuma entrevista, né? E aí amanhã ela vai ser condenada a 12 anos de prisão. Quer dizer, como é que a gente consegue dizer isso antes da divulgação da sentença, né? Que em tese ainda não está escrita, sendo que os 3 juízes que vão dar esse veredito ainda estariam examinando as provas. Só para a gente entender, a sentença ainda não está divulgada, mas a condenação lá na Argentina, ô Megali, ela é dada como favas contadas. Algo muito parecido do que aconteceu no Brasil com o Sérgio Moro e o Lula. Eu me recordo que um ano antes da sentença do Moro, todos os políticos já trabalhavam com a certeza de que o Lula seria condenado, antes ainda do Lula apresentar a sua defesa, né? Então, era um processo que se tornou ali político em algum momento e que todo mundo sabia qual era a sentença que seria dada, né? Portanto, aqui no Brasil a coisa foi além, ele terminou preso, lá ela tem imunidade parlamentar, ela está com 69 anos, então dificilmente talvez ela vá para trás das grades de fato, mas ela vai ser condenada. Isso é uma marca, né, Megali, na vida de qualquer cidadão muito forte, e isso tem impacto político, obviamente. Como é que foi a conversa? Bom, em primeiro lugar, Megali, ela fala que é vítima de uma perseguição judicial muito parecida com aquela define que foi uma perseguição ao Lula, ao Rafael Correa no Equador. Ela tem uma tese, ela diz que os juízes hoje formam, não os juízes, alguns juízes formam hoje na América Latina o que se chama de Partido da Justiça, que substituiu os militares nessa tentativa de controle da vontade popular, né? Diz ela que esses juízes usam as armas do judiciário, né, para o lawfare, porque eles chamam de lawfare, para perseguir líderes de esquerda, para colocar neles a pecha de ladrões, para que não possam fazer as políticas que defendem, né? Enfim, ela me disse também que conversou com o Lula, que encontrou o Lula muito bem, não quis, falou que uma conversa privada, não me disse o que falaria com ele, e disse também, falou uma coisa que eu achei curiosa, minha galera, ela disse que falou muito sobre a condição de ser mulher no poder, né? É, diz ela sente, diz e afirma que as mulheres são estigmatizadas com uma facilidade muito maior do que os homens. E ela disse o seguinte: pensa no Bolsonaro mulher. Se o Jair Bolsonaro fosse mulher e falasse tudo o que ele sempre falou, gritasse, xingasse, falasse palavrões, pegasse o caminhão e fosse na frente de um quartel do Exército, falasse lá do imbrochável, xingasse ministro do Supremo Tribunal Federal, o que aconteceria se o Bolsonaro fosse mulher? Aí diz ela mesma respondeu, o Bolsonaro já estaria preso há muito tempo se ele fosse uma mulher. Mas sendo homem, as coisas são amenizadas. Visão da Cristina Kirchner. Enfim, Megali, ela me recebeu 2 vezes na Argentina, uma que ela quis me conhecer antes de dar a entrevista, ficamos conversando um tempo, não teve café, não teve nada, teve só uma aguinha, e depois ela me recebeu para essa entrevista. E tem uma coisa curiosa, Megali, que quando a gente encontra personagens assim que são muito midiáticos, que há muitos anos estão na mídia, e você já tem uma impressão formada, quando você chega perto, sempre é diferente, sempre você muda um pouco a sua impressão. Quer dizer, eu encontrei uma senhora de 69 anos, né, uma viúva, uma avó, obviamente uma política muito emblemática, que está numa disputa grande política, está aí sendo acusada de desvio de recursos, de associação ilícita, acusações muito fortes contra ela, né? Foi 2 vezes presidente da Argentina, hoje é vice. E para finalizar, Megali, eu até perguntei para ela, a senhora já foi deputada, senadora, 2 vezes presidente da República do seu país, hoje é vice-presidente, ou seja, já fez tudo o que pode, já exerceu os maiores cargos da República Argentina, por que continua querendo ser política? E ela falou, ela parou bem, pensou. É uma pergunta que a gente faz sobre o Lula também, às vezes, né, Megali? 3 vezes presidente da República. E ela falou, olha, é como perguntar para um médico por que ele continua operando, é como perguntar para um engenheiro por que ele quer continuar fazendo pontes, é como perguntar para você, que é jornalista, por que quer seguir fazendo entrevistas. Picasso pintou quadros até morrer,
Então ela disse que nunca vai desistir da política, mesmo que não possa mais se candidatar, sempre vai estar dando as suas opiniões e os seus palpites e participando da vida nacional, Megali. Bom, esse papo aí do machismo é bobagem, né? Ah. Não é sustentável. É fato, né, Megali. gente? Megali. Carla, primeiro, vamos lá. O Lula é mulher? O Eduardo Cunha é mulher? O Sérgio Cabral é mulher? A Dilma é. A Dilma era presidente durante o Petrolão e a Dilma não foi presa. E outra, o Bolsonaro... A Dilma falou que o Bolsonaro disse. A Dilma não chegou nem perto disso, Megali. Não, eu tô dizendo que a Cristina não tá sendo Megali, perseguida por ser mulher. Eu perguntei isso pra ela, mas o Lula não é mulher. O Lula não é mulher. E foi preso, até mais do que ela, né? Quer dizer, ela provavelmente vai ser condenada, mas não presa. E ela falou, não estou falando da política e da guerra política. Eu estou falando da estigmatização. Ou seja, da imagem que as pessoas passam da mulher, do tipo de xingamento que a mulher recebe. E ela fala, toda mulher no poder, quando entra no embate político, vira uma louca. O Lula não virou um louco. Sem dúvida. Né? Então, é isso que ela quer dizer. Não, mas tudo bem. Pra mim, eu entendi que ela estava falando da cadeia. Não. Que ela está sendo perseguida por ser mulher. Isso tem razão. A Dilma foi chamada de maluca por uma revista aqui no Brasil, descontrolada. E esse tipo de xingamento a gente, de fato, nunca vê sendo usado contra um homem. A não ser que o cara realmente bote roupa de Napoleão e saia rasgando dinheiro. Nem assim. Mas se bobear, nem assim. Nem assim. Vai ser chamado de exótico, né? Enfim. Mônica, mas se ela... É excêntrico. Isso. Se ela tem essa imunidade parlamentar, que tipo de consequência ela pode sofrer? Consequência real dessa condenação? Tem lei da ficha suja na Argentina? Você, em primeiro lugar, primeiro é a consequência política, que é estrondosa, lógico, né? Você ter o selo de ladrão na testa. Em segundo lugar, quer dizer, hoje, é isso que eu quero dizer, hoje ela tem a imunidade, ela é vice-presidente da República, né? Ela tem um gabinete no Senado, mas é uma primeira instância. É como no Brasil, né, Megali? Você tem a primeira instância, depois tem recursos, até que para na Suprema Corte Argentina. E até lá ela pode, inclusive, perder o mandato. Ela tem 69 anos, vai fazer 70. Claro que a idade também ajuda ela a não ir para a prisão propriamente dita, mas, inclusive, falando com assessores muito próximos dela, falaram ela pode sim ir para uma prisão domiciliar, por exemplo. Agora, o que eu digo, lá na frente, não é que amanhã ela vai ser condenada e vai ser presa amanhã, porque ela tem, primeiro, que é a primeira instância, lá é um pouquinho diferente, mas, enfim, é a primeira instância, e segundo, que ela tem essa imunidade parlamentar hoje, mas ela vai ficar com esse selo na testa e ela pode ser, sim, lá na frente, sofrer, por exemplo, uma prisão domiciliar, Megali.